Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar da queda do HCTR11, o fundo da Hectare. Isso mesmo, muitas pessoas têm o HCTR11 na sua carteira e essa semana passada o fundo despencou aí no mês de abril 10,83%. Não daria para não falar um pouco sobre essa queda do HCTR11. Muitas pessoas estão desesperadas perguntando, compro, vendo e não sabe o que fazer. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente sobre essa queda e os pontos mais importantes sobre essa queda que vários analistas destacaram, principalmente nessa notícia aqui do site Clube FI. Então a gente vai falar um pouco o que esses analistas disseram. Na verdade, os analistas disseram um monte de coisa e não disseram nada exatamente. Disseram só aquilo que todo mundo já sabe quando você investe num fundo de high yield. Você sabe dos riscos, tudo, mas mesmo assim você acaba olhando para os dividendos e acaba investindo nesse tipo de fundo e às vezes esquece um pouco do risco que tem esse tipo de fundo. Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador para falar sobre a queda absurda do HCTR11, isso mesmo, o HCTR11 despencou e as pessoas ficaram totalmente preocupadas. Se a gente dá uma olhada aí no gráfico no Google, vamos colocar aqui HCTR11 e ver mais ou menos como foi essa queda. Se você coloca aqui no gráfico de 5 dias, essa queda aqui que aconteceu então do HCTR11, que começou a despencar aqui a 13 de abril, estava 114,50, depois caiu para 111,16 no fechamento e aí despencou para 105,20, está batendo 105,20. Estou gravando esse vídeo no dia 18, segunda-feira, antes do mercado abrir. A expectativa é exatamente que talvez o HCTR11 possa recuperar e possa voltar a subir, mas segundo a análise de vários analistas, a probabilidade é quase negativa mesmo de o fundo cair novamente. Mas como você que é investidor não deve investir com base, seja qualquer pessoa, seja YouTube, seja analista, seja quem for, mas faça o seu trabalho de casa, faça o seu estudo, procura entender um pouco mais o que dizem por aí sobre o fundo e depois você faz o seu próprio estudo na hora de você tomar a sua decisão de comprar ou vender um ativo. Principalmente nessa notícia aqui que traz o Clube FI, os analistas, principais analistas aí, que dizem que conhecem muito de fundo imobiliário, dizem, na verdade, nada sobre o fundo, nada do que quem investe no fundo ou quem estuda o fundo já não sabia sobre isso. Quer dizer, não apareceu nada de novo que poderia justificar essa queda absurda do HCTR11. Muitos comentam que tem uma rixa aí entre a XP e o banco BTG Pactual, que é o administrador desse fundo. Então, várias pessoas dizendo na internet que a XP mandou vender todos que tinham os fundos, os analistas sugerindo para vender. Então, houve essa queda generalizada, principalmente porque o HCTR11 anunciou a sua 13ª subscrição. Então isso também deixou as pessoas um pouco desconfortáveis. Na verdade, é um fundo que não é tão antigo e já está aí na sua 13ª subscrição. E principalmente porque o valor cobrado de taxa foi muito alto, quase 4%, e isso é muito dinheiro para uma subscrição. Então muitos ficaram preocupados porque o HCTR11 vem fazendo várias subscrições, mal terminou a 12ª, já anunciou a 13ª, então as pessoas ficaram um pouco desconfortáveis com essa situação.
Esse é um dos pontos que talvez pode justificar essa queda, esse anúncio da 13ª subscrição. Outro ponto importante, só que eu vou destacando os pontos aí para vocês, só para que vocês fiquem atentos sobre isso. Um dos outros pontos de conspiração aí é que o HCTR11 é dono do fundo XPXO11, um fundo que não está no mercado, mas é do HCTR11, e aí o HCTR11 na verdade tem aí quase 10% desse fundo. Então as pessoas falam, como que ele pode emprestar dinheiro para ele mesmo? Isso vira uma confusão. Claro que o HCTR11 só faz isso porque a lei o permite, senão não poderia fazer. Quer dizer, muitos analistas ou muitas pessoas do mercado diz que no máximo você, seja qualquer tipo de fundo, seja qualquer tipo de investimento, você não pode investir, são aquelas regras básicas, investir em monoativo, investir em mono inquilino, outras regras que você tem. Uma das regras é não investir em fundos imobiliários que tem mais de 25% em um só ativo. E isso não é o caso do HCTR11. Isso não é o caso do HCTR11. Outro ponto que eles reclamam muito por aí, que todo mundo fala, é exatamente sobre o circuito de compras, esse circuito de compra que aparece aqui do shopping center. O HCTR11 tem aí 10%, 10% não, 3,73% desse circuito de compra, ou quase 4%, na verdade, porque tem esse pedacinho aqui, então tem 4%, vamos fechar aí, arredondar, ele tem 4% investido nesse circuito de compra. E esse circuito de compras, muitos falam que tem problemas e não sei o que aparece uma CPI aí que tem que o shopping em São Paulo, que é de coisas importadas, que tem irregularidades, que tem a CPI, que acaba falando que vai ter uma CPI desse shopping, mas na verdade outros fundos também têm parte desse circuito de compra e não sofreu tanto assim como o DEVA e outros fundos que também têm partes desse CRI do circuito de compra. Outro ponto importante é que todo mundo já sabe que investir em high yield, você também está investindo num certo risco. O risco é elevado, portanto, controlado da medida do possível. Mas o que mais chama a atenção de muitos investidores, exatamente aqui no DRE, que é aí a demonstração de resultado que o HCTR11 deixou disponível aí do mês 2, eu vou mostrar aqui para vocês, chegar aqui no DRE, e mostrar exatamente a preocupação de muitos investidores que conseguem analisar um pouco mais, ou outros que aí não sabem, mas assistiu vídeos no YouTube de fulano, de cicrano, não sei quem, e também leu esses comentários aqui dos analistas. Na verdade, os analistas dizem nada que a maioria já não sabe sobre o fundo. Então são comentários assim que às vezes não ajudam em nada o investidor. Tipo, eu já havia falado, o HCTR11 é um fundo de alto risco, já falei para não investir nisso, blá blá blá. Tipo, os analistas não diz nada de novo sobre o céu e a terra, sobre investimentos em fundos de alto risco, como fundos de high yield, por exemplo. Também não gosto desse tipo de comentário do Arthur Vieira de Moraes, que diz assim, esse tipo de fundo é high risco, ou seja, de alto risco. Isso todo mundo já sabe, são comentários desnecessários. Agora que o fundo caiu bastante, você vem com esse tipo de comentário que não ajuda. Na verdade, os analistas começam a dificultar para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe analisar bem um fundo na hora de você tomar a sua decisão. São comentários como esse, como do professor Baroni também. Respeito todos os analistas que falam sobre fundo aí no
mercado, mas às vezes eles colocam algumas coisas que dificultam bastante. Agora todo mundo metendo pau no HCTR11, por exemplo, não vi nenhum comentário de um analista aqui dizendo alguma coisa que faça sentido no HCTR11. Se você vê até agora a gestão não veio a público para dizer alguma coisa, apenas emitiu aqui um comunicado, porque a B3 resolveu perguntar o que aconteceu, se tinha algum problema com o fundo para ele cair bastante. O HCTR11, a gestora do HCTR11, simplesmente disse que não tinha nenhum fato relevante que pudesse justificar essa queda. Esse documento está disponível no RI do fundo, é só baixar. Como vocês podem ver aqui, a data é 14 de abril de 2022, então é uma nota que o próprio fundo diz que não houve nenhum fato tão preocupante com alguns CRIs, com algum investimento do fundo que justificasse essa queda absurda do fundo. Ou seja, aquilo que eu estava falando exatamente, os analistas não ajudam os investidores quando começa a meter o pau num fundo e não conseguem mostrar para o investidor realmente qual que é o problema e se existe realmente um grande problema no fundo. Como vocês podem ver aí, são problemas que não deveria estar provocando todo esse desespero no mercado. Então, alguns justificam dizendo que pode ser que isso então desencadeou aí o que chamamos de seguir a manada. Quando começa a cair, todo mundo começa a ficar desesperado e começa então a vender, vender. Então são sardinhas voando, seguindo atrás de tubarão, e grandes tubarões que compram então abaixo do valor de mercado. Como vocês podem ver aqui, o P sobre VP dele bateu aqui 0,88, um fundo que tem um valor patrimonial na casa de 123 centavos. Então, um bom valor patrimonial. Se vocês podem, eu quero mostrar uma coisa importante aqui para vocês, que o HCTR11 é um dos poucos fundos que você pode olhar, tem mais de 400 fundos listados no IFIX. Você vai ver que poucos fundos, pode entrar lá e pesquisar, ou pode pesquisar aqui no Funds Explorer, você vai ver que o HCTR11 é um dos poucos fundos que conseguiu aumentar o seu valor patrimonial. De forma geral, os fundos acabam diminuindo, abaixando o seu valor patrimonial, e o HCTR11 é um dos poucos que conseguiu aumentar o seu valor patrimonial, como vocês podem olhar aqui no gráfico, que saiu aqui de 108,53 em março de 2029 e está com seu valor patrimonial aqui em março de 2022 de 120,03. Então é um dos fundos que realmente aumentou o seu valor patrimonial. E o que isso quer dizer, Max? Isso quer dizer que se um fundo aumentou o seu valor patrimonial, quer dizer que ele tem um patrimônio suficiente, se porventura quebrar totalmente. Claro que são fundos que investem em CRIs, não existe, por exemplo, esse risco, porque o HCTR11 tem contratos com, sei lá, tem mais de 99 CRIs em contratos com grandes empresas espalhados pelo Brasil. Então, só voltando aqui, só para a gente concluir o vídeo, para não ficar muito longo, voltando aqui no DRE, que é a demonstração de resultado, vocês veem aqui que realmente o HCTR11 mostra aqui setembro de 2021, setembro de 2022 e aqui janeiro, fevereiro de 2020. Aqui você pode ver então que normalmente traz exatamente isso mesmo aqui, o total de receitas com CRIs, total de despesas e o resultado. Eu quero chamar a atenção aqui para os dois últimos resultados, que é janeiro e fevereiro. Só para vocês terem uma ideia, na verdade eu vou trazer o mês de dezembro para ficar mais claro para vocês, mas aqui eu quero me prender, por exemplo, todas as despesas que tem, taxa de gestão, taxa de administração, taxa de performance e outras despesas. Aqui está tudo certinho, os gastos pagos, mas aqui eu chamo a atenção exatamente aqui, que a maioria está chamando a atenção em vários vídeos no YouTube, mas também o que os analistas não disseram sobre isso. Aqui nessa questão aqui da reserva de lucro, os resultados estão tudo certo, os resultados estavam na casa de 32 milhões,
Aí aqui bateu 31 milhões, 34 milhões, 32 milhões e o último resultado então foi abaixo de 30 milhões, 27 milhões. Ou seja, aqui o HCTR11 estava tendo uma reserva de lucro desde no mês de setembro de 2021 de 710. Depois essa reserva só também continuou nos meses subsequentes até que ela teve o que ele teve aqui em dezembro de 2021, uma boa reserva de lucro, ou seja, essa reserva de lucro entrou no caixa do fundo, ou seja, o fundo tem uma reserva ali em caixa, são isso que entra no fundo. Depois, então, o fundo teve um problema que normalmente isso acontece. As pessoas, o que o mercado diz é que começou a queimar a caixa aqui, então ele teve uma despesa maior aqui que tirou do seu caixa, ou seja, ele estava tendo reserva de lucro e aqui no mês de janeiro ele teve que tirar 348 mil do caixa. Só que no mês de fevereiro, o que deixou as pessoas assustadas, que foi o que ele teve que tirar do caixa aí mais de quase 1.500.000 do caixa para fazer o que? Bancar aqui então, para ele continuar bancando a distribuição de cotas. Aqui ele vinha pagando 1,60 aqui para manter, então esse 1,60 aqui em janeiro ele pegou 348 mil, mas não conseguiu manter esse 1,60, então pegou mais, em janeiro ele pegou então aqui 1 milhão, quase 1.500.000 para reduzir, mesmo assim não conseguiu pagar 1,60 por cota, pagou em 40. Então isso deixou as pessoas um pouco desconfortável e um pouco desesperada, mas o gestor explicou um pouco isso, porque fevereiro é um mês mais com menos dias, etc, etc. Vamos ver então quando sair o próximo relatório, ou então se o gestor vai vir a público para explicar essa grande queda do HCTR11. Ou seja, então, explicando novamente, só para a gente concluir, um desses pontos, exatamente isso aí da demonstração de resultado que deixou as pessoas preocupadas. Outro ponto que pode ser que houve então desespero com uma queda e todo mundo seguiu a manada e começou a vender, os sardinhas seguiram e pronto. Outro ponto é o circuito de compra que eu já falei, que realmente o fundo nem tem tanto assim, tem 4% de participação nesse circuito de compra, que por enquanto está ocorrendo normalmente, só temos aí ruídos sobre esse circuito de compra. E o último ponto é porque o fundo é dono do fundo XPXO11, que o fundo tem essa participação nesse fundo, que é do próprio HCTR11, que é da própria, no HCTR11 não, que é da própria hectárea. Então as pessoas perguntam como que ele pode emprestar dinheiro para ele mesmo. Mas o fundo não tem só isso, tipo, o fundo tem outros fundos aqui que também tem uma participação quase na casa de 9%, como está demonstrando aqui no DRE do fundo HCTR11. Essas são algumas das preocupações que muitos estão comentando por aí. Então, pessoal, só para a gente concluir, na verdade, não entre em desespero. Vender agora ou comprar agora é uma decisão que você deve tomar. Não simplesmente seguir o noticiário. Eu já falei em vídeo anterior, não devemos operar notícias, não devemos operar informações que seja de analistas conhecidos. Uma notícia que saiu lá no Instagram que chamou muita atenção foi um sócio da Suno que começou a meter o pau no HCTR11. O cara só metia o pau no HCTR11 dizendo que o HCTR11 não presta, que isso, e que ele já saiu e que ele vê agora uma luz no fim do túnel se você migrar para um fundo que é da própria Suno. Ou seja, um cara que não tem credibilidade nenhuma criticar um fundo e sugerir um fundo da sua empresa para que as pessoas comprem. Isso é uma situação ruim para a Suno, não acho que a Suno seja ruim assim. A Suno, por exemplo, fez ali
aquela questão da Copa dos Fundos. E quem ganhou a Copa dos Fundos? Fala para mim, se você sabe quem ganhou a Copa dos Fundos, você pode me dizer agora, será que a Suno vai tirar o vídeo que o HCTR11 ganhou na Copa do Suno? Então, quer dizer, o professor Baroni e outras pessoas lá que trabalham com fundo imobiliário falou que o HCTR11 foi o campeão da Copa da Suno. Ou seja, quer dizer, então o fundo agora era bom e agora não presta mais. Em poucos meses o fundo deixou de valer aquilo que ele valia, ou seja, não é bem assim. Então vamos ficar de olho, tudo bem, é um analista, o cara estudou, fez isso, fez aquilo, mas ele não sabe a verdade sobre o mercado, são só suposições. Se você ler essa notícia aqui, se você acompanhar aqui o que o Clube FI colocou, vou deixar essa matéria na descrição para você ver o que realmente os analistas falam sobre o HCTR11. Nada de novo sobre o céu e a terra. Então, pessoal, tomar a decisão de comprar ou vender um fundo nessa situação de queda é assumir que você vai ter a perda. Por exemplo, você tem aí um preço médio na casa de 120, 130, quer dizer, então vou vender agora, vou assumir o prejuízo. Ou seja, ou então vou segurar a onda, não vou vender agora, e se cair, vou assumir também o prejuízo e vou esperar que as cotas possam subir no futuro. Porque, por enquanto, aqui não tem nada, os gestores não apareceram em público para dar alguma informação do que aconteceu, apenas esse documento que também vou deixar na descrição para vocês, que a gestora, então, fala sobre que não teve nenhum problema, nenhum fato relevante que pudesse provocar essa queda. Então, quer dizer, teoricamente não temos nenhum fato relevante que justifique essa queda absurda do HCTR11. Temos apenas ruídos. Então vamos ficar atento agora essa semana para ver para onde que o mercado vai com o HCTR11. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!